Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar sobre os transformadores e seu princípio de funcionamento e os tipos de transformadores. Vocês podem observar aqui na figura, nós temos uma tensão alternada V1 aplicado no primeiro lado do transformador, que a gente chama de lado primário. Então, V1 é uma tensão aplicada no primário. Essa tensão, uma vez aplicada no primário, essa tensão é alternada, corrente alternada, vai produzir um fluxo magnético. Vocês estão vendo as linhas de força. Esse fluxo magnético, ele aumenta à medida que a corrente aumenta, a corrente vai diminuindo, esse fluxo vai diminuindo. Se vocês olharem ali à minha esquerda, bem lá no finalzinho, nós temos em verde a tensão e em amarelinha a corrente, né? Então, quando você aplica uma tensão alternada num transformador, vai induzir no secundário aqui do transformador, do lado E2, vai induzir uma tensão. Então, o transformador, só para vocês terem ideia, o transformador ele não tem ligação elétrica entre primário e secundário. A ligação que existe no transformador é uma ligação magnética entre primário e secundário. Então, você aplica a tensão alternada V1 e vai induzir uma tensão E2. E aí vocês vão ver que a relação entre essas tensões nós podemos chamar de relação do transformador ou relação de transformação. Então, para que exista tensão induzida em um transformador, é necessário aplicar uma tensão alternada, seguida também aí de uma corrente alternada, que vocês estão vendo, vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai induzir uma tensão no lado E2. O lado E2 é o lado secundário e o lado E1 é o lado primário do transformador. Aqui nós podemos retirar, pessoal, a relação de transformação. No transformador, vocês podem olhar lá em cima, transformador ideal sem perdas, a relação de transformação é V1 sobre V2 igual a E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2, que é igual a A, que a gente chama de relação de transformação, que é igual a I2 sobre I1. V1 é a tensão no primário, E1 a tensão induzida no primário, V2 a tensão induzida no secundário e E2 a tensão induzida no secundário. Então, se eu tenho um transformador e quero achar a relação de transformação, nós pegamos a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual ao número de voltas ou de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. Isso é igual à razão da corrente I2 no primário, no secundário, perdão, dividido pela corrente I1, que é a corrente no primário. Transformador abaixador de tensão. O que o transformador abaixador de tensão faz? Vamos dar um exemplo aqui ao meu lado, vocês estão vendo ali, um transformador 13,8 kV para 380. Usando as relações, então, tensão no primário, 13.800, dividido por 380, isso vai me dar a relação de transformação, que é igual a 36,32. Aí nós podemos dizer que sempre em um transformador abaixador, a quantidade de espiras, de número de voltas, no primário é maior do que no secundário. Nesse exemplo, o número de espiras ou de voltas no meu primário é 36,32 vezes maior do que no meu secundário. Então, essa é que a gente chama de relação de transformação. Todo transformador abaixador, ele tem mais voltas no transformador no primário do que no secundário. Transformador aqui em cima, ó, é um transformador elevador. Ele vai elevar a tensão. Imagina o seguinte, eu tenho entrando no meu transformador
No primário dele, 13.800, e no secundário eu quero que saia 138.000 volts. Então, fazendo essa divisão, dá 1 sobre 10. Logo, o número de espiras no primário é 10 vezes o número de espiras. O número de espiras no secundário é 10 vezes o número de espiras no primário. Então, veja bem, quando o transformador ele é elevador, veja que o número de espiras no secundário é maior do que o número de espiras no primário. Nesse exemplo aqui, o número de espiras no primário N2 é 10 vezes o número de espiras no primário. Então, sempre, elevador. O que acontece? Transformador elevador. O número de espiras no secundário é maior do que no primário. Transformador abaixador. O número de voltas no primário é maior do que o número de voltas no secundário. Aqui nós temos alguns exemplos de transformador. Nós temos aqui, lá em cima e no poste, o que a gente chama de transformador a óleo. Existe internamente um material isolante que vai isolar, né, a bobina primária e secundária. É um óleo isolante. E aqui em cima eu tenho um transformador a seco. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O transformador a óleo ele é utilizado em subestações não abrigadas, ou seja, são transformadores que podem tomar chuva, ter intempéries de sol, chuva, aumento de temperatura. Já os transformadores a seco, eles são usados para subestações abrigadas, onde você tem ali o transformador acomodado, não vai tomar chuva e nem tomar sol, né? Esse aqui é o transformador a seco. Bom, aqui tem mais uma prática para vocês. Eu tenho duas etiquetas de transformador. Esse primeiro transformador aqui, que eu estou apontando aqui para vocês, ele é, pessoal, um transformador de 500 kVA. Então, é de 500 kVA. E aqui eu tenho a alta tensão. A alta tensão, ele trabalha, se vocês olharem bem lá em cima, os terminais H1, H2 e H3, porque ele é um transformador, né, na configuração triângulo para estrela. Então, se eu configurar ele 13.800, eu vou ter as seguintes ligações, A com B, né, A com B, A com B. Então, só olhar aqui e fazer as conexões. E o lado de baixa tensão desse transformador, ele é 380/220, em configuração em estrela. Do outro lado, nós temos um transformador de 75 kVA. Né? O lado de alta tensão, sempre H1, H2, H3. Se eu optar por 13.800 aqui, que é a posição 1, eu vou ter a ligação 13 com 16, 14 com 13, né? E assim sucessivamente nessa linha. E os terminais de baixa tensão, ele é um tráfego 220/127, né? Ele tem aqui uma capacidade de corrente 196,6 amperes, né? E aqui na ligação em estrela, né? Então, aqui exemplo, né, de etiqueta de transformadores que vocês vão deparar no dia a dia de vocês. Sempre fiquem ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica.